Bem, amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade, eu sou a Takoi. E hoje, pessoal, chegou o dia tão esperado por todos nós. Um quadro que preparamos especialmente para vocês, nossos fãs. Hoje nós iremos apresentar um quadro só sobre novels. E essa novel queremos falar para vocês de uma novel onde tem cultivo, onde tem lutas, onde tem artes marciais, onde os fortes sempre prevalecem. Essa novel chama Marca do Dragão do Deus da Guerra. É uma novel sensacional. Quer saber o que vai acontecer nessa belíssima web novel? Quer? Então vem comigo no Era Uma Vez na Novel. Olá pessoal, então hoje nós iremos falar de uma novel sensacional. Uma novel chinesa. E você sabe, né? Novel chinesa, você sabe que tem muitas guerras, muitas lutas, muitas artes marciais, cultivos, pílulas, tudo engloba numa única web novel, que é a Marca do Dragão do Deus da Guerra. A história acompanha Jiang Sheng. Jiang Sheng foi um santo mais poderoso do reino da Santa Origem. Ele tentou abrir o reino, ele abriu o céu, rasgou o céu de tão forte que ele era para passar dos reinos do imortal, dos reinos mortal para os reinos imortais. Mas quando ele conseguiu abrir o céu, passar para o outro lado, ele perdeu até a última gota de seu sangue tentando fazer essa travessia, esse procedimento. Ele não conseguiu passar para os reinos imortais. Jiang Sheng, o santo mais poderoso da Santa Origem, morreu. O ano era 3486 da Santa Origem quando isso aconteceu. Depois de 100 anos, o nosso herói, o nosso protagonista Jiang Sheng renasceu. Mas por que depois de tanto tempo Jiang Sheng renasceu? Jiang Sheng renasceu, ele estava no corpo de um adolescente, de uma criança de apenas 15 anos de idade. Ele levantou sua cabeça, sacudiu, olhou ao seu redor e viu que estava num quarto totalmente destruído, fechado, escuro. As suas mãos estavam presas. Do lado de fora tinham duas pessoas conversando e uma delas falou que queria beber o sangue do nosso protagonista, Jiang Sheng. Aquela criança que o nosso protagonista tinha acabado de renascer é o filho do prefeito da cidade de Céu Perfumado, chamado Jiang Zehai, que era seu pai, uma pessoa muito popular e querida do Céu Perfumado. Jiang Zehai tinha só um filho, que era Jiang Sheng, no qual ele cuidou bastante, era muito amado e deu várias pílulas. E você já sabe, né? Essas pílulas medicinais, que dada a determinada época do ano, elas são muito caras. E o nosso protagonista, Jiang Sheng, não tinha passado nem do primeiro reino restrito. Ou seja, ele era muito fraco, por mais que ele tinha recebido várias pílulas do seu pai, pílulas caras, que esses guardas estavam de olho nele. O intuito desses guardas era o quê? Eles deram um remédio, um medicamento para limpar o corpo dele. Essa limpeza do corpo dele ia expirar todas as pílulas do corpo de Jiang Sheng. Assim eles poderiam beber o sangue dele junto com a pílula e poderiam alcançar mais uma etapa do seu reino. Eles estavam no 6º reino, eles iam passar para o 7º reino, esses dois guardas, que eram os irmãos Wrong. Os irmãos Wrong, eles eram bandidos ali, mas eles eram guardas de Jiang Sheng, que era o filho do prefeito. Mas mal sabia eles que daquele corpo ali tinha renascido um santo, o santo mais poderoso de sua época, de sua geração. Jiang Sheng, então, ele percebeu que suas memórias de sua vida passada estavam transcendendo sobre ele. Ele já estava a par do que estava acontecendo. Ele estava apenas no primeiro estágio. O que queria fazer? Ele viu que os guardas tinham dado um remédio de limpeza no seu corpo. E aquele remédio de limpeza no corpo dele ia apenas aumentar o fluxo sanguíneo dele, melhorando ele a absorver as pílulas que estavam lá. Então, Jiang Sheng, o que ele fez? Ele vai absorver cada pílula que seu pai tinha dado para ele. E isso é feito, ele tinha 3 dias para fazer esse procedimento.
Então ele começou a passar do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto. No oitavo dia, ele chegou ao seu oitavo grau do reino Qi e Jiang. Olha só, hein? Mais um nono, depois tem um nono, depois ele vai para o reino irrestrito celestial. Ou seja, ele ficou muito mais forte que os guardas que estavam no sexto reino. Ou seja, durante 3 dias, Jiang Shen subiu 7 reinos. É o que é muito, mas muito difícil nessa época. Mas ele é um santo, ele é o rei mais poderoso, que é o Jiang Shen. Depois de 3 dias, os guardas, que os irmãos Zhuang, estavam conversando já no intuito de matar Jiang Shen. Chegando lá no quarto onde é que ele estava, Jiang Shen rapidamente soltou uma das mãos e golpeou um dos guardas na barriga. O soco dele foi tão forte que o guarda não teve reação. Começou a rolar no chão sem fala. E o outro guarda que estava lá viu para ele: mas o que é isso? Que força é essa? Você estava apenas no primeiro reino. E num passe de mágica, Jiang Shen com a palma da mão golpeou o outro guarda que estava lá, um dos irmãos Wong, acabando com a vida dele. O guarda que sentiu o golpe do seu soco levantou e ele perguntou, Jiang Shen olhou para os seus olhos dele e perguntou: antes de eu matar você, quem é que programou tudo isso? Quem é que ordenou o meu sequestro? Depois que um dos guardas, um dos irmãos Wong, viu a força de Jiang Shen, ele rapidamente abriu o bico, é claro. Por que não? A pessoa que ordenou o sequestro de Jiang Shen foi seu irmão Jiang Hulong, o irmão adotivo de Jiang Shen. Mas por que ele faria isso? Por que ele queria o sequestro? Por que ele queria a morte de Jiang Shen? Existem 3 motivos por detrás disso. Primeiro, o poder. Ele sabia que com Jiang Shen, a sua cola, a sua vista, ele não poderia ter poder. Segundo, afeto de seu pai, porque Jiang Hulong era uma criança adotada. Ele foi adotado justamente porque Jiang Shen ele não era forte o suficiente. E Jiang Zenai, o prefeito da cidade de Céu Perfumado, decidiu adotar Jiang Hulong para suprir essa necessidade de ter uma pessoa forte na família, porque a lei é dos mais fortes naquele ano. E terceiro, política. O noivado entre a família Jiang e a família Murong estava próximo. Ele tinha que ser noivo, ele tinha que casar com a família Murong, que é uma família muito, mas muito poderosa no ramo das indústrias, no ramo das empresas da cidade de Céu Perfumado, para juntar o útil ao agradável e para ter tudo aquilo que ele quer em suas mãos. Por isso ele ordenou tudo isso, ele orquestrou esse sequestro. Mas mal sabia ele que aqueles guardas que ele mandou sequestrar Jiang Shen não iriam beber o sangue dele, mas iriam beber a sua urina. Então Jiang Shen matou todos os guardas que estavam ali, sem piedade, e decidiu voltar para a mansão. Ele saiu daquele quarto escuro e foi caminhando naquele deserto, numa área irrestrita da cidade de Céu Perfumado, onde ninguém ousava ir. Então, depois de muito tempo, depois de muito caminhar, um dos seus guardas do Palácio Real do Prefeito avistou o Jiang Shen, que foi correndo mais que depressa, porque eles pensaram que Jiang Shen, depois de 3 dias, já havia morrido. O seu pai já não havia esperanças mais dele chegar com vida, pois ele era o único filho do prefeito. Alguém mal o suficiente ordenaria a morte dele. Então, um dos guardas pegou ele e levou ele de volta para o palácio. Jiang Shen já sabia o que estava acontecendo ali. Quando Jiang Shen chegou no palácio, o seu pai recebeu com bastante festa, harmonia e alegria em seu coração. Já Jiang Hulong, seu irmão adotivo, ele estranhou por ele estar vivo. Mas como ele está vivo? Tinha guardas do 6º nível do grau QIJ, Qijin, ali. Por que não mataram ele? Ele ficou espantado? Alguma coisa aconteceu. Jiang Shen então entrou no clima. Ele resolveu insinuar, dar uma de atura ali para Jiang Hulong, abraçou o irmão dele e falou que estava com muitas saudades. Logo depois, Jiang Shen descansou. Ele pediu para ter uma conversa com seu irmão Jiang Hulong. Jiang Hulong foi conversar com ele.
Naquele momento, Jiang Sheng pediu para Jiang Hulong casar com a filha da família Murong. A filha da família Murong chama Murong Xiao Hou, ou Hou Xiao. Mas quem será ela? Nós sabemos que é uma família muito poderosa. Agora, Jiang Sheng não queria casar, mas por que não queria casar? O que tinha por detrás disso aí? A gente vai saber disso daqui a pouquinho. Jiang Hulong não aceitou logo de início, mas no fundo ele queria casar com a família Murong para ter status, para ter poder, para ter tudo em suas mãos. Jiang Hulong pensou em suas memórias aflitas, mas que idiota, eu vou casar com ela e vou ter tudo em minhas mãos. Mas mal sabe ele o que a família Murong estava preparando para a família Jiang Sheng. Então, Jiang Sheng e Jiang Murong aceitaram essa alternativa. Eles firmaram um acordo, um pacto. Jiang Hulong então falou, não vou matar ele por enquanto, vou matar ele depois. Mas Jiang Sheng, o nosso santo da origem, já sabia de tudo. Chegou o dia do noivado da família Jiang com a família Murong. O patriarca da família Murong foi conhecer o noivo da família Jiang, da família Shang, que é o Jiang Sheng. Mas Jiang Sheng já tinha conversado com o Jiang Hulong, mas seu pai Jiang Zenai não sabia de nada. Era tudo às escondidas. Chegou o momento. O pai de Jiang Sheng, Jiang Zenai, apresentou o patriarca Murong para Jiang Sheng, que respondeu a Murong que não era ele que iria casar com sua filha, mas sim seu irmão Jiang Hulong. Por ele ser forte, mais forte, Jiang Sheng, ele era bem astuto. Ele vivia muitos anos atrás. Ele já sabia o que estava acontecendo ali, qual que era o orifício daquele papel. O patriarca da família Murong aceitou mais que depressa o casamento entre a filha Murong e o filho da família Sheng, pois além de status, além de poder, eles tinham que ter uma pessoa forte na família. Você já sabe, né? Quando é cultivo, é a lei dos mais fortes, os fracos não prevalecem hora nenhuma. E Jiang Sheng, na cabeça deles, era muito fraco. Lembrando que Jiang Hulong já estava no oitavo do reino restrito do Keijiang. Coisa que eles pensavam que o nosso Jiang Sheng estava no primeiro, mas ele já estava no oitavo. Ele conseguiu essa façanha durante 3 dias. Olha só que interessante, né, gente? Jiang Zenai ficou com os olhos esbugalhados. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas por quê? Ele ficou envergonhado, mas Jiang Sheng falou, pai, espera, calma. Você vai ter uma surpresa nesse sentido. Então Murong e Zenai, os dois patriarcas de cada família, selaram um acordo. Passaram 3 dias, eles chamaram a filha da família Murong para conhecer o noivo. Ok, passaram-se 3 dias, apareceu a tão sonhada noiva da família Murong. Será que era bonita, hein? Chegou lá a filha da família Murong, que é Murong Riaoshu. Quando Jiang Hulong pensou que estava bem na fita, ele viu que estava muito mal, pois de bonita ela não tinha nada. Ela era uma mulher muito fria, gorda, com os cabelos todos embaraçados. Ele olhou para ela, olhou para o céu e olhou para o seu irmão, que sabia que ele tinha armado para ele. Logo depois disso, Jiang Sheng chegou no patriarca da família Murong e fez um acordo com ele. Falou, o meu irmão Jiang Hulong vai casar com a filha da família Murong, mas ele vai ter que morar com vocês, que agora ele não vai ser mais um Jiang, ele vai ser agora um Murong. Jiang Hulong, ele ficou extremamente enfurecido com as palavras do seu irmão, pois ele queria morar ali junto com o prefeito, porque ele sabia que ali ele tem status. Se ele fosse para a família Murong, ele não poderia ter o status que ele poderia ter, o poderio que ele poderia ter. Ou seja, além de casar com uma mulher feia que ele não queria, ele não vai ter mais poder, ele vai ser só fantoche nas mãos da família Murong. Jiang Zenai, ele não entendeu bem a situação, porque
que Murong apresentou essa menina tão feia, que é a filha dele, para conhecer o filho dele, Jiang Hulong. Depois disso, Jiang Hulong levou ela para conhecer todo o perímetro ali do castelo. Eles comeram e foi embora. Depois disso, Jiang Hulong foi para o seu quarto, ele queria fugir. E Jiang Sheng, já sabendo do plano dele, foi atrás dele para conversar com seu irmão. Jiang Hulong perguntou para o seu irmão: por que você fez isso? Por que você armou para mim isso aí? O que eu te fiz? Nessa hora, o nosso protagonista, ele não aguentou. Ele olhou para ele e falou: por que você tentou me matar, meu irmão? Simplesmente isso aí. O troco é dado. E meu troco ele foi muito bem dado para vocês. Sorte sua que eu não quis te matar. O quê? E nisso, Jiang Zenai estava atrás dele, escutando tudo na porta. Porque Jiang Zenai achou a medida, né, a postura de Jiang Sheng muito incômoda. Ele não gostou daquilo. Aquilo não foi legal para ele. Aquilo não foi legal para o seu irmão. Ele achou que Jiang Sheng havia traído o seu irmão. Mas depois de escutar toda a conversa de Jiang Hulong e Jiang Sheng, ele viu que o seu filho Jiang Sheng estava certo. Porque Jiang Hulong, ele revelou todo o seu plano maléfico ali para ele. Ele falou que depois que ele sai do casamento, ele ia voltar para matar Jiang Sheng e seu pai, Jiang Zenai. Lembrando que Jiang Zenai nunca fez nada para ele, né? Muito pelo contrário, ele adotou ele. Sabendo disso, o nosso protagonista Jiang Sheng pegou ele pelo pescoço e enforcou até a morte e o matou. Jiang Zenai tentou apaziguar a morte, ele tentou não deixar Jiang Sheng matar Jiang Hulong, mas aquilo já foi tarde demais, pois o poder dele era muito poderoso. Jiang Zenai entrou no quarto e ouviu toda a conversa e falou: meu filho, por que você fez isso? Pai, porque ele ia matar todos nós. Ele não queria nada além de status, poder. E agora que ele está morto, eu tenho um plano em mente. Jiang Zenai falou: mas o casamento é daqui a 3 dias. Como é que a gente vai fazer com o noivo? Não, a gente vai dar um noivo para eles. Porque a família Murong, eles nos humilharam. E a gente vai dar o troco neles. E agora, gente, chegado o dia do casamento. A família Murong estava planejando humilhar, estava planejando caçoar da cara do prefeito na frente de toda a cidade. Então ele preparou o casamento. Ele foi com a sua filha, a menina feia Ryu Shou, Murong Ryu Shou, que na cabeça deles a suspeita é que ela não era filha dele. Eles pegaram uma menina qualquer para casar com a família Sheng ali, para envergonhá-los. Então, Murong preparou um casamento, levou toda a família Murong, vários funcionários seus, e reuniu toda a plateia na casa do prefeito. Chegado o dia do casamento, Murong falou para Zenai: Zenai, cadê o meu noivo? Cadê o noivo da minha filha? Então Zenai olhou para Jiang Sheng e pediu: Jiang, pega o noivo. Jiang Sheng foi lá na sua casa, pegou o caixão e jogou na frente de Murong. Ele olhou: mas o que é isso? Um noivo no caixão, ele está morto, por quê? E nisso Jiang Sheng tomou a frente da coisa: porque você queria nos humilhar. Você acha que essa menina é sua filha? Nós já sabemos que você queria nos humilhar. Você queria nos colocar para baixo. Você queria que a gente perdesse o respeito. Agora, quem vai perder o respeito? Vocês ou nós? Vocês não podem cancelar o casamento. Vocês reuniram essa plateia imensa aqui para nos humilhar. Vocês têm que casar ela. Murong olhou, baixou a cabeça e falou: realmente, você é uma pessoa bem astuta, rapaz, mas isso vai ter troco, isso vai ter volta. Eles pegaram o caixão, a família Murong pegou o caixão com o corpo de Jiang Hulong e levou. Eles foram embora, mas um dos filhos de Murong, o filho caçula da família Murong, resolveu enfrentar Jiang Sheng. Ele propôs um duelo com o Jiang Sheng. Falou: se vou ganhar de você, você vai ter que sair com o seu pai da cidade. Agora, se você ganhar de mim, eu vou ter que colocar uma placa na minha casa dizendo que eu perdi de vocês. E vou ficar envergonhado
durante muito tempo. Jiang Sheng então aceitou o pacto, aceitou o duelo. No duelo marcado, não deu nem pro cheiro, que Jiang Sheng ele arrebentou esse filho da família Murong, que teve que pegar a placa, levaram com ele junto com a humilhação de ter um defunto na família, de ter casado com a família do defunto. Ou seja, a crise abalou ainda mais entre a família Sheng e a família Murong. Depois dessa façanha imensa, Jiang Sheng foi recebido com outros olhos do Palácio Real, do prefeito. Ele era um rapaz astuto, inteligente e bem forte. Ele não era aquele playboy fraco, tímido que tinha na cidade. Ele era outra pessoa, e seu pai sabia que ele era outra pessoa. Mas Jiang Sheng agora ele tinha outros objetivos. Ele queria passar para o reino irrestrito e imortal, coisa que ele não conseguia na vida passada. Para ele fazer isso aí, eu vou explicar 3 formas básicas de fazer isso aí. A primeira é o reino mortal celestial. Mortal, o celestial e o reino divino. Vamos lá, reino mortal, reino celestial e reino divino. O nosso protagonista Jiang Sheng sabia as 3 formações de cada um dele, mas ele decidiu cultivar outro tipo de sistema, que ele achou há muitos e muitos anos atrás, numa runa antiga, que é a marca do Deus Dragão. Essa marca do Deus Dragão, ele tinha que esquecer todos esses 3 reinos e focar somente nele, como se fosse do zero. É uma fundação, basicamente, pois ele era muito forte. E na vida passada, ele teve bastante arrependimento de não ter cultivado essa arte marcial, esse reino, que só ele sabia. Ou seja, se o reino era 10.000 Datian, com a marca do dragão, com a marca do dragão, do rei do dragão, ele ia para 108.000 Datian. Vocês entenderam a profundidade? Só ele sabia disso aí. Mas para isso, ele tinha que ter ervas, ele tinha que ter um alquimista, ele tinha que ter pílulas. Mas ninguém em sã consciência sabia das receitas, a não ser ele. Mas para que ele ia passar receita para um alquimista, sendo que o alquimista não ia dar conta daquele trabalho, ou poderia roubar a receita e passar para outro? Não. Ele teve uma ideia mirabolante. Como ele é um santo da origem, ele sabia fazer alquimia também. O que ele vai fazer, gente? Ele vai trabalhar como alquimista, ele vai fazer suas próprias pílulas, ele vai cultivar esse novo cultivo, que é a marca do Deus Dragão, e treinar seu corpo. Lembrando que para você passar do reino, você precisa passar por várias etapas, que é tipo estradas, né? Que são chamados de reino, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o nono é o último. Depois disso, você tem que romper para o reino celestial. Depois mais 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois para o reino divino, a mesma coisa. E a mesma coisa do reino da marca do dragão. Então, para ele fazer isso aí, ele tinha que esquecer tudo isso, começar a fazer pílulas para ele, treinar seu corpo, e também tomar conta do Palácio Real. Será que ele vai dar conta? E aí, como é que vai ser? E dessa vez agora vocês vão ver, vão comentar aqui embaixo o que vai acontecer nessa web nova, hein, gente? Gente, chega aqui o final do nosso vídeo. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um excelente dia, ou tarde, ou noite, manhã. Tchau! Obrigado!